Fala pessoal, vamos aí para a correção do exercício 24 da nossa segunda lista de exercícios do nosso curso de Java básico. Antes de começar essa correção, eu vou pedir para você se inscrever no nosso canal, acionar as notificações. Se você gostar desse vídeo, comenta e curte. Então vamos para a correção. O exercício 24 diz o seguinte: crie um programa que peça 3 valores de temperaturas de uma cidade em um dia e mostre na tela a temperatura máxima e a temperatura mínima. Então vamos lá para o nosso NetBeans. Então, pessoal, eu estou aqui com o meu NetBeans aberto. Vamos aí em exercício 0023. Vamos criar uma cópia. Clicar com o botão direito de novo e Paste Refactor Copy. Vamos colocar o nome da classe de 0024. E aí nós vamos apagar aqui essa entrada de dados, que é do exercício passado. Vamos entrar com uma nova entrada de dados. Esse exercício é bem parecido com aquele exercício da ordem crescente dos números inteiros, ou números flutuantes, tá? Então vamos fazer a primeira entrada de dados aqui, system.out.println. Não entrou aqui errado não. Println. Entre com o valor da primeira temperatura. Temperatura é uma variável do tipo double, né? Que pode ter ponto ou vírgula. Temp1 igual a scan.next double. Abre e fecha parênteses. Vamos agora aqui copiar e colar, para a gente ganhar mais tempo. Entre com o valor da segunda temperatura. E o nome da variável aqui vamos mudar para temp2. E agora aqui, nossa terceira entrada de dados, com o valor da terceira temperatura, double temp3. E agora vamos começar a fazer os if-else, tá? If, vou abrir um outro parênteses aqui dentro também, temp1 for menor que temp2 e temp2 for menor que temp3, vou abrir o bloquinho de código, vou dar a seguinte saída, system.out.println a temperatura mais baixa é temp1 mais e a temperatura mais alta é, vou concatenar aqui com a variável temp3, ponto e vírgula. Vou diminuir um pouquinho esse lado aqui para a gente enxergar melhor o nosso código, tá? O que eu fiz aqui, pessoal? Eu supus que temp1 é menor que temp2 e que temp2 é menor que temp3. Então, a menor das temperaturas será temp1 e a maior será temp3. Então, eu fiz essa saída aqui. Agora, nós temos que fazer como se temp2 fosse menor que temp3, tá? Então, eu vou fazer assim. Else if temp1 menor que temp3, ou seja, a temperatura 3 vai ser a intermediária, né? Ela vai ser menor que temp2, a temp2 será a maior temperatura, e temp3 menor que temp2, com parênteses a mais aqui,
Vou abrir e fechar aqui um bloquinho de código. E nessa saída eu vou fazer. Vou copiar aqui esse system. E vou colar aqui. Então a temperatura mais baixa continua sendo temp 1, porém a mais alta será temp 2, tá? Já que temp 3 é intermediário. E aqui na primeira condição, né, na primeira expressão, temp 2 que é a temperatura intermediária, né? Temp 1 é menor e temp 3 é a maior. Tá faltando aqui acho que uma chave, pessoal. Pronto. E agora aqui, pessoal, eu vou pegar esse else if e vou copiar, tá? Vou copiar esse trechinho aqui para a gente ganhar mais tempo. Copy. Else if, tá? E agora aqui eu vou supor que a temperatura 2 é a menor de todas. Então eu vou colocar temp 2 menor que temp 1. Temp 1 será a minha temperatura intermediária, menor que temp 3. Então a temperatura mais baixa será temp 2 e a temperatura mais alta será temp 3. Vou dar mais um Ctrl V. Vou continuar deixando a minha temperatura 2 como a menor de todas. E aqui é menor que temp 3, menor que temp 3, menor que temp 1. Tá? Então a minha temperatura 3 será intermediária aqui nesse caso. Tá? Então a temperatura mais baixa será a temperatura 2. E a mais alta será a temperatura 1. Agora eu vou supor que a temperatura 3 ela é a menor de todas, tá? Então, else if temperatura 3 menor que temperatura 1, menor que a temperatura 1, menor que a temperatura 2. Então a 3 será menor e a mais alta será a temperatura 1. E agora vamos para a última condição, tá? Minha última suposição, né? Onde a temperatura 3 ela é a menor de todas, a temperatura 2 ela é a intermediária e a temperatura 1 é a maior de todas. Aqui tem que mudar, né? Temp 2, não é temp 1. Então a mais baixa será a temperatura 3 e a mais alta será a temperatura 1. Então eu cobri agora todas as hipóteses, né? Agora nós vamos lá rodar o programinha para ver se ele está funcionando. Run file. Entre com o valor da primeira temperatura, eu vou colocar 26,1, não ponto, né, pessoal, que aqui no output ele está com a codificação UTF-8, né, em português, então a gente põe vírgula aqui, não ponto. Segunda temperatura, 22,8, e a terceira temperatura, 31,7. Então a temperatura mais baixa é 22,8 e a mais alta 31,7. Deu certinho. Vamos fazer mais um caso de teste aqui. Vou colocar 41,2. A primeira temperatura, a segunda temperatura 38,9 e a terceira temperatura 39,99. A temperatura mais baixa é 38,9 e a mais alta 41,2. Então funcionou aqui. Vou fazer mais um caso de teste para a gente finalizar. Vou colocar 39, primeira temperatura, a segunda 25,6 e a terceira 23,2. A menor temperatura é 23,2 e a mais alta é 39 graus. Então, nosso programinha funcionou. Você pode fazer mais casos de teste para outros valores de temperatura. Ok? E com isso nós encerramos a nossa correção de hoje. Sigam a gente nas redes sociais, Instagram, @javafácil2024 e no Threads, @javafácil2024. Até a próxima aula.